chegou mais uma edição do Voz da Mulher. Já aguarda a regulamentação da Prefeitura de Juiz de Fora o projeto de lei que cria o censo das pessoas com transtorno do espectro autista na nossa cidade. O documento foi aprovado pela Câmara de Vereadores no mês passado e hoje a gente vai bater um papo aqui no Voz da Mulher sobre esse tema, porque sabemos que hoje no Brasil estamos num momento que muitas crianças e adolescentes e até mesmo adultos estão sendo diagnosticados dentro do transtorno. Para o nosso bate-papo está presente a jornalista Marissa Souza, que é fundadora do projeto Autismo do Bem, mãe de um garotinho que é autista, o Ben, e é claro, a deputada delegada Sheila. Bom dia, meninas. Bom dia, Tamara. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alô FM. Bom dia, Marissa. Obrigada por trazer um pouco de informação para a gente sobre o autismo, esse tema que tem crescido muito. Tem tanta gente falando assim, agora todo mundo é autista, será que, por quê, já não era, o diagnóstico está chegando tardiamente, se falado muito sobre isso, Bom dia, Marissa. Bom dia, Tamara, bom dia, Sheila, obrigada aí por participar. A gente, na verdade, fica sempre conversando sobre isso, no offline, e é legal a gente ter esse espaço aqui hoje para falar, e eu acho que é um pouco disso mesmo. A primeira coisa para responder isso que a Sheila falou é porque o transtorno, ele hoje é enquadrado dentro do espectro, e o espectro é muito amplo. Então, é um número grande de pessoas, porque o espectro vai dos graus mais leves aos mais moderados. A gente mede 1, 2, 3 por nível de suporte que você tem que dar ao autista. Sheila, você que é parlamentar e entende melhor de leis, comece explicando pra gente como funciona essa lei e a importância do censo para a implantação das políticas públicas para o autismo em Juiz de Fora. Então, primeiro eu gostaria de deixar aqui os meus parabéns à Câmara Municipal de Juiz de Fora. Os vereadores votaram favoravelmente a criação desse censo para constar a nível municipal, para constar as informações sobre o autismo. Provavelmente vem essas informações, se a criança ou o adolescente ou o adulto ele tem ali um espectro de grau 1, de grau 2, de grau 3, porque isso faz toda a diferença na hora da implantação de políticas públicas e na hora de reservar o dinheiro do orçamento para essa implantação. Se não tivermos dados, nenhum ente público, por exemplo, a União, o Estado ou o município, consegue implementar políticas públicas sérias e eficazes sem dados, sem estatísticas, sem números. Precisamos de números, para poder separar ali o dinheiro para estar pagando esses tratamentos que nós sabemos que não são baratos. Mas então, eles precisam saber, o grau 3 vai usar um número muito maior de tratamentos. A Marissa sabe melhor que eu, e ela sabe o preço disso também. O grau 1 já provavelmente, talvez não necessite tanto assim, mas vai necessitar de um medicamento, que esses medicamentos são caros. Então, esse censo é maravilhoso. Hoje, como que funciona, você, Marissa, que vive aí, convive diariamente, como que funciona os gastos de seu filho, por exemplo? Como a Sheila falou, depende muito do diagnóstico que ele recebe, mas seja mesmo no grau 1, que às vezes o nível de suporte pode ser menor, já é um grande problema do Brasil, porque hoje a gente pode dizer que para ter acesso a esse tratamento, a gente precisa de judicializar. A gente entra com um processo na justiça para que o Estado, no caso o SUS, custeie esse tratamento que é feito por meio de clínicas especializadas ou mesmo o seguro de saúde, caso você tenha um plano de saúde. No caso do bem, foi isso que aconteceu. Logo que a gente fez o diagnóstico com 1 ano e 3 meses, a especialista médica falou, precisa de terapia ocupacional, fonoterapia, psicoterapia. Se a gente for olhar hoje, e o bem faz o tratamento chamado em aba, que é um tratamento que prevê um número de horas de intervenção muito grande. Então, só para o ouvinte ter uma noção, é um tratamento que na rede particular custaria pelo menos uns R$10.000 por mês. É praticamente impossível a gente falar de um cidadão brasileiro que consiga custear isso do próprio bolso hoje. Então, a gente precisa de pedir esse suporte, e esse suporte é pedido por meio da justiça. Por quê? O Supremo Tribunal Federal entendeu que esse tratamento ele é 100% científico, ele é cientificamente comprovado, então ele precisa ser oferecido. Só que o plano de saúde, quando você pede de cara para ele pagar, ele não paga. Então, você tem que entrar na justiça, conseguir um mandado de segurança. Eu já estou no 3º processo. E o Benjamin está com 6 anos, então ele faz esse tratamento desde 1 ano e meio. Para as pessoas entenderem a importância disso, o Ben até 4 anos e meio não era verbal, ele não falava.
Ele não socializava, ele não fazia contato visual. Por meio dessas terapias, hoje ele fala, hoje ele já mudou muito. Quando ele fez o diagnóstico, ele estava no nível 2 de suporte. Hoje ele já está no nível 1. O Benjamin mudou muito. Ele já veio aqui na rádio, Já fez veio. uma festa aqui. Então, eu acho que é muito importante, só que a gente tem essa dificuldade muito grande. E eu acho que até mesmo fica oneroso para o SUS. Por exemplo, na política pública, às vezes você cria uma clínica especializada em atendimento só para autista. Vai custar menos, talvez, né? Do que a judicialização, não seria assim? Com certeza. Então, o primeiro passo é o censo. Sem ele, não tem nada. Então, você já respondeu minha próxima pergunta, que seria como você enxerga aí os benefícios do censo. Exatamente isso, né? Sem ele não tem nada. E a gente pode dizer que a comunidade de autistas, ela era oculta no Brasil, né? Então, a gente teve, com a lei do Marcos Mion, que conseguiu aprovar o censo em nível nacional. Uhum. Então, nas perguntas do IBGE do ano passado, começaram já a fazer perguntas sobre o autismo. Então, a gente já vai ter, hoje, dados nacionais em relação a isso, para a gente ter política pública também nacional em relação a isso. E não é bem assim, igual muitos pensam. A gente tem visto muitos posts, muitos vídeos na internet falando, se você tem isso, aquilo outro, você pode ser um autista. Então né? Diagnóstico, né? Mas não é tão simples assim, né, Marisa? A pessoa, para receber um diagnóstico, é um processo complicado, complexo, que depende ali de profissionais realmente habilitados, né, para isso, com capacitação, para poder ajudar de verdade a pessoa. Então, sem contar que a família também precisa de um suporte, né? Sim, com certeza. sim. Nossa, Na verdade, é bem dramático. Igual quando falaram assim, o bem está dentro do espectro. Tá, o que é isso? O que é estar dentro do espectro? Conhecem, né? Aí, para definir qual que era o grau de suporte que ele precisava, foi feito esse trabalho que a Sheila acabou de falar, da avaliação neuropsicológica. Nesse caso, entra a equipe de neuropsicólogos que fizeram durante um mês uma avaliação de quem era o bem dentro do espectro. O que o bem tem de dificuldade em relação a um neurotípico da idade dele. O que um menino de 1 ano e meio fazia em todos os comportamentos cognitivos, sociais, comunicacionais, que o bem não fazia. Uhum. Então, foi medindo aquilo, e esse tratamento que o bem faz, que é baseado na ciência, ele precisa de ser medido. Então, toda semana, eu falo assim, gente, o que é o ABA? Me desculpe os neuropsicólogos, mas eu falo assim, é um treinamento de cachorro. Porque eles treinam o bem, né? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, geralmente os autistas têm dificuldade de imitar. Por isso o processo de aprendizagem deles é diferente. Porque a gente aprende imitando. Você entra no avião, você voa a primeira vez. Você não sabe como se comportar, o que você faz? Olha e imita. Alguns autistas têm essa dificuldade. Então, uma das primeiras habilidades que o Ben treinou na clínica foi imitar. Olha. Então, ele aprendeu a imitar, passou dessa habilidade. Qual que é a próxima? Educado, né? Entre aspas. Exatamente. Chegar e cumprimentar mesmo, que ele não esteja. Sim. Então, eles vão treinando, e aí é um treinamento também individualizado, né? Porque essa questão da discussão da comunidade hoje de autistas, cada autista é de um jeito. Não tem como você ficar rotulando, né? Cada um tem... Comparando. Alguns têm mais dificuldades em alguns contextos sociais, outros têm menos, né, de comunicação. Assim como todo mundo, né? Todo mundo é diferente de todo mundo. Sim. E para as mães, né? Mães de primeiro filho, pais, né? É muito difícil conseguir identificar, né, Marisa? Porque você não tem uma comparação, na verdade. Você não tem um outro filho para saber que aquele é diferente em alguma forma, você não sabe. Sim. Sheila, com o censo implantado e tendo já números, é possível implantar políticas públicas mais eficazes para os autistas? Os gastos do SUS, como ficaria? Então, eu acho que o poder público ele precisa parar de ficar maquiando as coisas, encarar a realidade. O autismo é uma realidade, né? Assim como vários outros transtornos. É uma realidade. Investir em saúde mental, investir em saúde comportamental das pessoas é economizar dinheiro para o SUS. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho certeza, eu acompanho muito bem, há bastante tempo o filho da Marisa, o Ben, eu tenho certeza que ele vai ser um adulto próspero, que ele vai formar na universidade, que ele vai ser um profissional, que ele vai conseguir se casar, até ter filho, se for da vontade dele. Porque ele está sendo muito bem tratado e orientado, sabe? Então,
o tratamento está fazendo com que uma pessoa que, se não tivesse esse tipo de cuidado, provavelmente seria uma pessoa improdutiva e estaria a vida toda dependendo do SUS e transformando essa pessoa, essa criança, esse ser, numa pessoa totalmente produtiva e independente. Isso é possível. Então, se as pessoas enxergarem dessa maneira, precisa investir na criança, né? Precisa investir para que ela se torne mesmo independente, o dinheiro vai sobrar para todos os tratamentos. É uma conta que no final vai ser mais barata. E o que a Marisa falou também, Tamara, hoje tudo tem que judicializar. Gente, olha a máquina dos judiciários, tudo sai do bolso da gente. Será que teria necessidade mesmo, se a pessoa tem um diagnóstico por profissionais sérios, tem um laudo comprovando por que o poder público vai esperar movimentar todo o judiciário para chegar ali uma ordem para comprar o remédio, sabe? Eu acho isso assim, um absurdo sem tamanho. Não tem que esperar isso, porque vai ter que fazer. E aí a gente, às vezes, está com uma demanda importantíssima no judiciário, né? Demanda, inclusive as pautas da segurança pública, né? Que nos impactam tanto, e outras demandas super importantes, mas não estão ali sobrecarregados, julgando pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de processo, para que o poder público atender, dar um tratamento para uma pessoa que realmente precisa e comprar o medicamento que a pessoa precisa, que vai ter que comprar mesmo. Pois é. Sabe, é uma coisa assim que... E isso, absurdo. a gente está falando aqui das terapias, assim, para a vida social e tudo. E tem a parte educacional também. Eu, ao longo dessa jornada, porque sou jornalista, então, assim, acabei me comunicando muito em rede social sobre isso. Aí as educadoras, assim, eu comecei a ficar com muita dor delas, porque hoje, principalmente na rede pública, são muitos professores que às vezes olham para aquela criança e falam, nossa, esse menino tá dentro do espectro. E aí os pais nem sabem, só que para ela, às vezes, mesmo que tenha um diagnóstico do pai, ela precisa de uma preparação para como ensinar um autista. Quais são as ferramentas? Quais são o que temos de evidência científica hoje para ensinar o autista? Ele aprende de uma maneira diferente, porque a neuroplasticidade dele é diferente, ele processa as coisas diferentes. Por exemplo, o meu filho como autista, ele é extremamente... ele aprende por vídeos. Então, você faz o processo mostrando para ele, por meio de cada etapa ali separada no vídeo, ele aprende muito mais fácil. Porque ele tem dificuldade de focar na pessoa, fazer o contato visual com a pessoa. Então, se o poder público, principalmente as escolas públicas, tem o senso e faz um programa específico para isso, já pensou como vai ser muito menos difícil para essas professoras? Uma mudança até na grade do MEC, né, Marisa? Sim, colocando esse tipo de capacitação para todos os professores, sem exceção. Da vida dos profissionais, da vida da família, a vida do próprio aluno. E hoje você não tem isso no Brasil institucionalizado. Você tem, às vezes, uma prefeitura lá no Ceará que faz algum modelo, porque alguma pessoa, talvez até porque viveu isso como eu vivi, toma essa iniciativa e fala. Até mesmo as escolas privadas, o BEM estuda em escola privada hoje, a gente precisa de dar esse suporte da própria clínica, estar ali presente, ensinando a como se comunicar com o BEM. Se um educador não sabe como se comunicar com aquela pessoa, como é que ele vai conseguir ensinar? E como aquela criança vai conseguir aprender? Exatamente. A gente falou aqui do SUS, vamos voltar nessa pauta. Maressa, hoje, o tratamento com o SUS ou o suporte do SUS é somente via judicial? Quem não tem condição de pagar plano de saúde entra na justiça. É só assim? No caso dessa terapia, que é a terapia em aba, que é cientificamente comprovada para desenvolvimento, é 100% judicializado. Então, por exemplo, na clínica onde o BEM faz, ou judicializou para quem tem plano de saúde, o plano de saúde pagar, ou judicializou para o SUS pagar. Só que aí, você vê, olha só que dificuldade. Quem tem dinheiro, às vezes, para pagar um advogado, para entrar com processo na justiça? Não é todo mundo. Gente, e falta muita... Não, Tamara, falta informação. Muitas mães trabalham o dia inteiro na comunidade, nem fica sabendo como fazer isso. Entendeu? Não é que existe, na verdade. Não tem. Então, assim, a gente tem hoje uma leva de meninos que chegam, às vezes, ali com 6, 7, 8 anos, aí que vão fazer o diagnóstico, porque não consegue se alfabetizar da maneira tradicional. E aí o professor começa a relatar, que chama essa mãe na escola e fala... E eu vi também ao longo da caminhada que também tem um pouco de preconceito, né? Hoje em relação a... Todo mundo quer... quero que o meu filho seja neurotípico. Qualquer outro diagnóstico...
a maternidade ela é muito romantizada no Brasil. Então, quando fala para você, seu filho é diferente, aí você já fica meio assim. Muitas mães, é normal ter o processo de luto, não querer aceitar, mas quanto mais isso se prolonga, mais difícil é. Pois é. No início, quando a gente te anunciou, eu falei que você é fundadora do projeto Autismo do Bem. Não tá na pauta. Eu queria que você explicasse um pouquinho, rapidinho, sobre o projeto pra gente. Então, logo que a gente descobriu o bem, né, como autista, eu já era jornalista, produtora audiovisual, então a gente começou a produzir alguns conteúdos audiovisuais. Então, a gente primeiro fez um documentário, onde a gente entrevistou geneticistas, neuropediatras, especialistas em autismo infantil, famílias, né? E aí a gente tem lá no YouTube, tá no meu canal Maressa TV, aí tem lá todos esses documentários. O ano passado a gente, na época do autismo, que é em abril, a gente fez um projeto um pouquinho mais diferente, porque a gente entendeu que seria interessante para as próprias crianças entenderem melhor sobre o autismo se a gente colocasse um conteúdo lúdico. Então, eu convidei a palhaça Lilica, da Companhia Mescla dos Palhaços, e o Chico, que é um fantoche, e aí a gente fez alguns vídeos onde a palhaça Lilica conversa com o Chico, mostrando quais são os pontos do autismo na primeira infância. Então, assim, é um projeto que hoje eu tento abraçar ao máximo, porque eu tenho mil atividades, mas o objetivo é a gente levar informação lúdica. E que tá faltando, né? Porque eu acho que se a gente tiver informação, a gente vai alertar as autoridades, os pais, né? E todo mundo, eu acho que no Brasil o que precisa em relação ao autismo hoje é todo mundo conhecer melhor o que é autismo. As pessoas pararem de rotular e conhecer sobre o que é o espectro, sobre as diferenças. E aí, a partir daí, fazer a inserção dessas pessoas. É um projeto diferente, né? Para conscientizar as próprias crianças de que o autismo, ele existe e é assim, e precisam conviver normalmente. O bem, quando ele começou o processo escolar, foi um pouco difícil isso, eu fui percebendo. Porque, por exemplo, ele não verbalizava. Então, às vezes, ele queria chamar a atenção de alguma criança, ele empurrava. Aí a criança entendia o quê? Ele está me batendo. Aí se afasta dele. Então, a gente teve a sorte de ter uma educadora que fez um trabalho individualizado. Pegou cada criança da sala e explicou: o bem funciona assim. E também mostrou para o bem: olha, ele funciona de outra maneira. Então, vamos entrar num consenso. Então, eu acho que é isso. Se as crianças que são neurotípicas entenderem como o autista funciona, aí a gente vai ter uma inclusão de verdade, porque tudo é informação. E as crianças não têm preconceito, elas só precisam entender como que funciona, não é? Eu queria aí, já finalizando o nosso bate-papo de hoje, que vocês ficassem à vontade para deixar um recado, uma mensagem final, fiquem à vontade. Então, gente, mais uma vez, né, dizer que a própria sociedade precisa lutar pelos seus direitos, né? A questão do tratamento, se a pessoa tem um filho com um espectro do autismo, o direito é dele ao tratamento, não é nem seu como mãe. A criança tem direito, então corram atrás dos seus direitos também. Procure, hoje nós temos muitas leis, tem a questão da carteirinha também, né, que ajuda a própria mãe, né, em determinados lugares, porque às vezes é uma fila muito grande, é um lugar muito cheio, então o autista ele tem prioridade através dessa carteirinha. Não tenha preguiça, a gente vê muita mãe com preguiça. Infelizmente, a gente vê muita gente que joga toalha. Eu conheço muita gente assim. É difícil, eu não tenho tempo, eu trabalho, tenho que ir atrás, tenho que fazer isso e aquilo. Ele é assim mesmo, vão acostumar que é assim e pronto, sabe? E não é assim, tem jeito, né? Ele pode se tornar um adulto produtivo, normal, com família, tudo, né? Então, vamos correr atrás dos direitos da criança, né, e do adolescente. Não é seu, é dele. Exato.
Eu acho que o recado que eu queria deixar é mesmo da gente buscar informação. Eu acho que a gente vive um momento no Brasil que a gente quer falar muito de inclusão, mas o que propicia a inclusão de verdade é a educação, a informação. Então, todo mundo, a sociedade, não tem essa coisa, não tem autista na minha família ou não tem na minha escola. Todo mundo tem que conhecer sobre o que é, sobre como funciona o transtorno do espectro. A gente tem que ter isso nas grades, tem que ser falado. Por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo em rádio e TV, hoje eu falo, tem que ter espaço, eu vou brigar pelo espaço, vamos colocar um programa de TV educativo sobre autismo, vamos falar mais, porque a gente tem que educar sobre isso, porque só assim, também por meio da educação e da informação, que aí todo mundo começa a lutar pelos direitos. E a sociedade começa a ser mais realmente inclusiva, a tratar com essas diferenças. E a gente vai vendo que muitas pessoas que antigamente eram tratadas como pessoas estranhas, doidinhas e tal, são pessoas que, se fossem fazer hoje um diagnóstico, estariam talvez dentro do espectro. Pois é. Tem um nome, né? Então isso. Informação e acessibilidade sempre, né? Esse foi Voz da Mulher de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um tema relevante para você. Tchau, tchau.